Quando as pessoas escolhem que vão fazer biologia ou vão procurar sobre a biologia, elas percebem que existem duas modalidades de curso, o bacharelado e a licenciatura. E eles apresentam algumas diferenças entre eles, mas quais são elas? Primeiro, falando do bacharelado, ele é um curso voltado à formação de um profissional que atue na pesquisa ou na parte técnica. Dessa forma, ao longo do curso, o profissional vai ver disciplinas de caráter mais técnico, como metodologia científica, estatística experimental, entre outras desse tipo. Além disso, que vai fazer estágios também em laboratórios, tanto na universidade quanto fora da universidade, sempre com o teor de formar um profissional com carga científica e técnica. Já a licenciatura tem uma carga educacional, pretendendo formar profissionais que atuem com educação fora do ambiente universitário. Nesse caso, então, as disciplinas que são ofertadas são mais voltadas ao ensino, como História da Educação, Filosofia da Educação, práticas pedagógicas, ensino de determinados temas como botânica, zoologia, genética e afins. Além disso, os estágios também são voltados à convivência dentro de ambientes escolares, como ensino fundamental e ensino médio, vivendo a realidade de um professor. Falando da atuação profissional em si, segundo a Lei 6.684 de 1979, que regulamenta a profissão de biólogo e cria o Conselho Federal de Biologia, não existe diferença entre essas duas modalidades. Ambas são consideradas como biólogos. Porém, para a atuação profissional, elas têm que ter uma carga horária específica de matérias relacionadas à biologia ou atividades relacionadas à biologia, um total de 3.200 horas. É muito comum o licenciado não ter essa carga horária. Então, para atuar como biólogo, o licenciado precisa fazer uma complementação, ou seja, cursar ou apresentar documentos que mostrem que ele já fez atividades relacionadas à biologia e que englobem as 3.200 horas. Vale dizer que o licenciado, para atuar como professor, ele não precisa ter registro no Conselho Federal de Biologia, já que a atuação como professor não é regulamentada pelo Conselho. Dessa forma, dá para ver que atuar como licenciado traz um pouquinho mais de vantagem, já que você pode atuar como professor, assim como você também pode atuar como biólogo, desde que cumpra a carga horária específica. Resumindo, então, o bacharel e a licenciatura têm finalidades diferentes, enquanto o bacharel vai para a pesquisa e área técnica, a licenciatura para a área educacional. Sendo que para o Conselho Federal de Biologia, ambas as modalidades podem ser reconhecidas como biólogo. Só precisa cumprir a carga horária de 3.200 horas. Além disso, o licenciado atuando como professor, ele não precisa do registro no Conselho Federal de Biologia. Existem muitas universidades que oferecem as duas modalidades, assim como é muito comum alguns profissionais se formarem em uma modalidade e fazer a outra também, levando mais uns 2 anos a mais de curso. Além disso, é muito comum bacharéis fazerem a complementação pedagógica em vez de fazer a licenciatura, dessa forma possibilitando que ele também dê aula. No primeiro episódio do podcast eu falo se fazer licenciatura é uma vantagem ou não. Se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, confere esse episódio.